No Jornal Integração, a participação do ouvinte. Aqui, você é prioridade. Clésio, boa tarde. Sou Denis Souza. Também sou um dos ex-funcionários da Paquetá que foram expulsos covardemente, né, para essa empresa que a gente ouvia tantas histórias lá por dentro mesmo. A gente não acreditava, né? Tinha esses burburinhos, de vez em quando aparecia, a empresa vai fazer isso, fazer aquilo. A gente não acreditava porque a gente não queria crer, né, que uma fábrica do porte dela, na época, faria isso, né, com seus funcionários, né? Mas infelizmente aconteceu. Aí, tipo assim, o meu caso é assim como o caso de muitos que tava na layoff, ficou 5 meses e perdeu tudo praticamente, né? Eles nunca avisaram, nunca nos deram não nos informava, pelo contrário, eles escondiam, que você mesmo pôde ver. Aí deixou tanta gente assim nessa situação por falta de informação. Uma das coisas que eu não consigo entender é como que uma empresa, depois de fazer um negócio desse, ela continua na cidade. A gente, como ex-funcionário, ter passado por isso, pai de família e tudo, né? A gente tá sofrendo as consequências, vai sofrer. A gente não quer mais que essa empresa fique. O certo seria ela sair, desocupar, deixar para a próxima empresa. É muita covardia, Clésio. Eu como pai de família, eu tenho 3 filhas, tenho um meninozinho que eu peguei para adotar. E como que eu vou fazer agora? Eu adotei, aliás, para cuidar, né? Eu tô aqui sem saber o que fazer, sem falar que quando aconteceu isso daí, que eles mandaram a gente ficar em casa, que teve esse perigo, realmente a gente perdeu o emprego, eu praticamente entrei em depressão. Há uns 3 meses atrás eu pesava uns 105 quilos por aí. Aí, o que aconteceu? Por conta disso eu fiquei naquele transe. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, perdi peso, tudo por conta dessa situação da Paquetá, porque eles não informavam nada. Eu fiquei... Um pai de família com 4 filhos, você deve imaginar o que se passa. Eu acho que o certo seria essa nossa querida prefeita, né? Chegar lá e pedir os galpões, pedir para a próxima empresa vir tirar isso fora, que eles não merecem mais estar atuando no nosso Itapajé desse jeito aí. Sem falar que esses gaúchos sempre trataram a gente como se a gente não fosse gente. Obrigado. Agora já são 12 horas e mais 15 minutos, 12h15, depoimento, né, de mais um ex-colaborador, o Denis Souza, né? É uma situação realmente muito difícil. É um pai de família aí, são 4 filhos, né? E aí você consegue mais ou menos, e quando a gente buscou, né, os depoimentos desses colaboradores, para a gente ter mais ou menos uma dimensão, porque a gente analisa superficialmente esse caso, esse impacto exatamente, né, no cenário geral, a gente fala de economia, a gente fala que vai afetar exatamente, e vai, de fato, né, a vida de todo mundo, porque mexe com a economia, mexe com a cidade como um todo. Mas quando você ouve exatamente depoimentos como esse do Denis, como das 2 que nós ouvimos ontem também, ex-colaboradoras da empresa, a gente consegue ter mais ou menos ali uma dimensão exata do impacto disso na vida dessas pessoas diretamente, na família, na casa dessas pessoas diretamente. Agora, semana passada, finalzinho da semana passada, eu estava conversando com uma mãe também, né, também foi desligada agora recentemente da empresa Paquetá, e mãe solteira, né, preocupada exatamente de que forma iria conseguir exatamente assegurar pelo menos o básico à sua filha, preocupada também porque depois de tantos anos, né, dedicada tão somente a esse ofício, a essa atividade na empresa Paquetá, ela não tem outras habilidades, não sabe fazer outra coisa e vivencia exatamente uma situação extremamente preocupante. E no caso aqui do Denis, né, afetando psicologicamente, e tantas são outras pessoas que também sofrem, né, de uma forma mais intensa esse impacto. Então, quando a gente expõe, quando a gente veicula exatamente esses áudios, esses posicionamentos, é para que a sociedade como um todo consiga ter, né, exatamente a noção exata de como está sendo a vida dessas pessoas e de quão é necessário
é urgente que sejam exatamente tomadas as providências necessárias para que nós tenhamos um novo polo industrial, uma nova empresa aqui no município de Itapajé. A gente lembra, e é importante realmente estar batendo nessa tecla, nós temos uma empresa, a Dili Esportes, que tem interesse, que tem pretensão de vir para o município de Itapajé, mas está aguardando a desocupação dos galpões antes utilizados pela empresa Paquetá para gerar emprego e que hoje são utilizados pela empresa Paquetá apenas no sentido lá de manter o maquinário, né, porque os empregos já não geram mais. Esses galpões pertencem ao governo do estado, né, e a empresa precisa exatamente de pelo menos 2 dos 3 que não estão sendo utilizados pela empresa. Né? A quantidade de funcionários, a quantidade de colaboradores que hoje ainda estão, né, prestando serviços à empresa Paquetá não chega a 500 pessoas, não chega talvez contando com todo mundo, a 400 pessoas, deve passar um pouco disso. Então um galpão só é suficiente, dá para exatamente ir mantendo esse pessoal, mesmo que esse pessoal também não esteja com seus salários em dias. Então esse contexto ele precisa ser colocado e a gente precisa continuar cobrando exatamente providências, né? É governo municipal, no sentido de cobrar, de pressionar, de exigir do governo do estado uma resolução com relação a esse caso, uma agilidade com relação a essa situação para que essa empresa possa vir para o município de Itapajé, que outras empresas futuramente possam vir também, né, porque nós temos uma necessidade muito grande de mão de obra. Nós temos muitas pessoas, muitos pais, muitas mães de famílias, muitos jovens, né, que estão aí em busca de uma oportunidade de trabalho que não conseguem aqui no município de Itapajé. E cabe exatamente ao município buscar viabilizar tudo isso. É preciso ir a campo, é preciso ir em busca realmente, é preciso fazer nesse momento, né, valer a força política, o peso político, a influência política, junto a deputados, junto ao governo do estado, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado, cujo secretário é o deputado estadual Salmito Filho, votado, e o deputado estadual mais bem votado aqui no município de Itapajé. Itapajé foi um dos municípios que deram maior votação ao Salmito Filho na última eleição. Foi aqui um dos maiores colégios eleitorais. Então, isso reforça a necessidade de se haver, de se ter um compromisso maior com o município de Itapajé. O governo do estado recebeu aqui a maioria praticamente absoluta dos votos também na última eleição. Isso reforça a necessidade de mais compromisso, de mais comprometimento com a população de Itapajé e dessa nossa região nessa causa, em outras também. Mas o problema mais urgente nesse momento é essa questão da geração de emprego e renda aqui para o município de Itapajé. Pais, mães, famílias inteiras estão abaladas, estão aflitas, atingidas por essa onda de demissão, ou mesmo que não tenham sido ainda, né, ou que não tenham tido o seu desligamento da empresa Paquetá, mas vivem esse cenário porque os salários continuam atrasados, as condições não são as condições ideais, então continuam também em busca de novos ares, de novas oportunidades. E não adianta aqui a gente ficar, né, atirando para qualquer lado, para todos os lados. Nós temos aqui os poderes constituídos e as pessoas que foram eleitas exatamente e que têm essa responsabilidade de lutar por essa causa e de buscar resolução a essa causa, a esse problema aqui no município de Itapajé.